Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. Nós começamos com a notícia do aumento da conta de luz no Brasil. Esse reajuste deve compensar a suspensão da cobrança da bandeira tarifária para aliviar os efeitos da pandemia. Neste ano, os consumidores vão pagar 3 bilhões e 100 milhões de reais a mais nas contas de luz. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o valor é para cobrir o déficit na arrecadação da bandeira tarifária em 2020. A cobrança teria ficado 6 meses suspensa para aliviar os impactos da pandemia na economia. A bandeira tarifária é uma cobrança adicional para pagar o aumento de custo da produção de energia no país. Neste mês de fevereiro, vigora a bandeira amarela, que já aplica a taxa extra de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. A ANEEL informou que não há previsão para uma nova mudança nos valores cobrados pela bandeira tarifária. O valor da luz vai aumentar. Em compensação, o preço do pedágio nas rodovias brasileiras deverá cair com um novo sistema de cobrança, que será de acordo com a distância percorrida. O teste começa no segundo trimestre, na rodovia Dutra, em São Paulo. Hoje o preço é fixo, sem desconto. Mesmo que o motorista trafegue apenas 500 metros para atravessar a pista e levar o filho à escola. Pelo sistema batizado de passagem livre, todo mundo vai pagar, mas vai depender do trecho percorrido. O veículo terá um chip que vai anotar a passagem e, quando chegar ao outro posto de pedágio, será feito o cálculo. Alguns estudos já apontaram que, no caso daquele motorista que pagou quase R$ 20 para levar o filho à escola, um pedágio que custaria R$ 20 irá cair para R$ 1,75. E quando o trajeto é frequente, como neste caso, ainda é dado um desconto. O projeto já foi aprovado pela Câmara e aguarda a aprovação do Senado, o que o Ministério da Infraestrutura considera que vai acontecer. Junto com as mudanças do pedágio, serão feitas 2 alterações no Código Brasileiro de Trânsito. Quem tentar fugir do pagamento vai cometer falta grave e a multa ficará para as concessionárias. As operadoras de telefonia terão que explicar o suposto vazamento de dados de 100 milhões de brasileiros para o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão ligado ao Ministério da Justiça e ao Procon de São Paulo. Entre os meses de janeiro e fevereiro, dados pessoais de 223 milhões de brasileiros foram expostos. Informações como CPF, endereços, score de crédito e informações financeiras foram parar na mão de cybercriminosos. Na última semana, um novo vazamento de dados de brasileiros foi revelado. Ao todo, mais de 100 milhões de pessoas teriam sido vítimas de mais uma exposição no país. E mesmo tomando todos os cuidados, muitas pessoas têm receio de terem sido vítimas do vazamento e temem pela segurança de suas informações. Nunca aconteceu comigo, mas sim, a gente sempre tem receio de que cair em mãos erradas os nossos dados pessoais e aconteça alguma coisa com o nosso nome, com a nossa índole, nosso caráter, porque mexe com tudo isso, né? Tenho um pouco de medo, mas nunca aconteceu. Eu tento tomar todas as precauções aí que os aplicativos dão, de segurança extra, tudo, mas ainda bem nunca aconteceu comigo. A gente tem dados o tempo todo, a gente vive na internet e isso é um risco real a todo momento. A gente sempre tenta desconfiar de links, a gente sempre vai na matriz, vai direto no original, não confia em coisa compartilhada, é um tipo de cuidados básicos. Esse vazamento mais recente foi descoberto pela empresa de cibersegurança Psafe no dia 3 de fevereiro deste ano e apontou que a origem do problema está em operadoras de telefonia móvel. De acordo com um especialista em tecnologia e segurança cibernética, esses dados geralmente são vendidos em um mercado clandestino da internet, na chamada Deep Web, e valem muito dinheiro. Especula-se aí que num banco de dados do último vazamento, desse de 100 milhões de dados pessoais, a venda de $1 por dado pessoal. Então, um cidadão vale $1 ali. Normalmente, esse tipo de ataque é prevendo ou com foco em uma vantagem financeira. Normalmente, não tem outra motivação. Então, assim, quem rouba uma grande quantia de dados, ele
ele pretende vender esses dados em massa porque o montante vale um valor relevante. Mas quem compra os dados ou quem vaza poucos dados, por exemplo, ele tem o foco em algum tipo de empréstimo, algum tipo de vantagem financeira em instituições financeiras. As principais operadoras que atuam no país foram notificadas pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. As empresas têm 15 dias para dar uma resposta sobre o problema. De acordo com o órgão, a PSAFE foi notificada para explicar como foi informada do vazamento dos dados, como se deu o contato com o hacker que noticiou o vazamento, quais foram as informações vazadas e se o vazamento se deu apenas no ambiente conhecido como a Dark Web, a internet obscura. O Procon São Paulo notificou as supostas empresas responsáveis pelos vazamentos de dados. Elas vão precisar explicar como eles vazaram, o que fizeram para conter o vazamento e o que vão fazer para reparar os danos. E já existem ferramentas que ajudam a monitorar fraudes. Uma delas é o Registrato do Banco Central, que permite monitorar se contas correntes e empréstimos estão vinculados ao seu CPF. O credenciamento pode ser feito pelo celular e pela internet. Os especialistas também orientam outras medidas práticas que podem ser adotadas para reforçar a segurança dos nossos dados. Coloque e use uma senha com uma certa complexidade, com letras, números, caracteres especiais, pelo menos 8 a 9 caracteres no mínimo. Uma outra dica que é muito importante também, que a maioria das pessoas não segue. Elas colocam dupla autenticação, elas colocam uma senha com uma certa complexidade, mas eles usam o pessoal usa a mesma senha em todos os aplicativos. Então, você tem na rede social a mesma senha do banco, a mesma senha do e-mail, a mesma senha do seu software de trabalho, da RP da empresa, a mesma senha do login de rede. Isso é altamente não recomendável. E a poluição do ar provocou mais de 160 mil mortes em 2020 nas 5 cidades mais populosas do planeta, incluindo São Paulo. Os números trágicos foram divulgados pelo Greenpeace. A capital mais afetada pela poluição foi Nova Delhi, onde os cálculos mostram que quase 54 mil pessoas perderam a vida devido à toxicidade das partículas PM2.5 suspensas no ar. De acordo com o relatório, em Tóquio foram 40 mil mortes. Os demais óbitos aconteceram em Xangai e Cidade do México. As partículas microscópicas PM2.5, chamadas também de partículas finas, são produzidas com a queima de combustíveis fósseis. Elas são consideradas as mais prejudiciais para a saúde, afetam o coração e os pulmões e aumentam as probabilidades de ataques de asma. Alguns estudos vincularam as exposições às PM2.5 a um risco mais elevado de morrer de Covid-19. As mortes ocorreram apesar de a qualidade do ar ter melhorado em algumas regiões pelo confinamento do novo coronavírus. Em contrapartida, olha só essa notícia. Um estudo audacioso e revolucionário, liderado pela Suécia, poderá acabar com a poluição provocada pelo processo de produção do aço. Um metal que faz parte do nosso dia a dia, mas que custa caro à saúde do planeta e, por consequência, a nós. Essa é uma indústria que movimenta 2,5 trilhões de dólares por ano e dá emprego para milhões de pessoas. E para todo lugar que a gente olha, vê alguma coisa de aço. Bom para a economia, mas é extremamente poluente. Perde apenas para a geração de energia. O setor de ferro e aço é o maior emissor industrial de dióxido de carbono, com cerca de 8% do total de emissões diretas, o que agrava o efeito estufa. A China é a campeã mundial, mandando para a atmosfera 2 toneladas de dióxido a cada tonelada que sai das fornalhas. Como tem dinheiro, pagam extra pela poluição, mas continua poluindo. E como parece impossível pensar no mundo abdicando do aço, surgem vários projetos ao redor do mundo. A própria China tem um, mas o que inspira a maior expectativa é o liderado pela Suécia,
que em breve vai iniciar testes para a utilização de hidrogênio para reduzir minério de ferro, que resultará em emissões virtualmente zero de dióxido de carbono. E o único subproduto do processo será vapor de água, com emissão zero do vilão chamado dióxido. Para quem está procurando trabalho, a hora é agora. O IBGE abriu concurso com mais de 200 mil vagas temporárias de emprego para a realização do censo. No total, são 204 mil vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico do IBGE 2021. Dessas, quase 182 mil são para recenseador, que exige nível fundamental, e mais de 22 mil para agente censitário, que precisa ter nível médio de ensino. A remuneração vai até R$ 2.100. São 2 processos seletivos e são cargos distribuídos para praticamente todos os municípios do país. Para a função de recenseador, a previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado a depender da necessidade do censo e de disponibilidade orçamentária. A jornada de trabalho é de no mínimo 25 horas semanais. Para as funções de agente censitário, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os melhores em cada município vão ocupar a vaga de agente censitário municipal responsável pela coordenação da coleta naquela cidade. Os demais supervisionam as equipes de recenseadores. A previsão de duração do contrato é de até 5 meses, podendo também ser prorrogado. Depois do intervalo, um dos símbolos da França, bem conhecido aqui no Brasil, está concorrendo à lista de patrimônio da Unesco, em instantes. Centenas de imigrantes estão presos na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. Eles tentam chegar ao lado peruano, mas são impedidos por causa da proibição da entrada de viajantes dos países onde foram detectadas as novas cepas do coronavírus. Cerca de 450 migrantes, a maioria haitianos, estão há dias presos tentando sair do Brasil e entrar no Peru por uma ponte fronteiriça na Amazônia, vigiada por militares e policiais. Os agentes peruanos impedem que eles atravessem a ponte da integração do Acre devido à proibição, desde o final de janeiro, da entrada de viajantes do Brasil, Reino Unido e África do Sul, países que detectaram novas cepas da Covid-19 mais agressivas. Os migrantes, entre eles mulheres e crianças, afirmam que só precisam da permissão de trânsito no Peru, já que seu destino é o Equador, Estados Unidos ou seus respectivos países. Por enquanto, eles dormem em barracas e escolas na aldeia de Assis, no lado brasileiro da fronteira. De acordo com o Comando Conjunto das Forças Armadas Peruanas, as centenas de imigrantes cruzaram ilegalmente a ponte nesta terça-feira. Brasileiros e sul-africanos que queiram viajar à Espanha serão obrigados a passar por uma quarentena assim que desembarcarem no país. A medida foi anunciada pela ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias, em uma tentativa de evitar a propagação das novas variantes do coronavírus. Entrará em vigor de domingo para segunda-feira e, por enquanto, deve durar por 14 dias. Os viajantes vão ter que se isolar de 7 a 10 dias se a pessoa for testada para a Covid-19 e tiver o resultado negativo. A ministra destacou que, como constitui uma limitação dos direitos fundamentais, a medida vai ter que ser ratificada pela Justiça. Desde o início de fevereiro, o governo tem limitado chegadas do Brasil e da África do Sul, permitindo apenas que passageiros desses países com nacionalidade ou residência na Espanha e Andorra entrem no país. Há uma exceção para passageiros em trânsito, que não podem sair do aeroporto ou ficar mais de 24 horas. A Espanha é um dos países europeus mais atingidos pela pandemia, com cerca de 66 mil mortes e 3,1 milhões de contágios. Venezuela e Colômbia vivem uma escalada de tensão desde fevereiro de 2019. Atualmente, os grupos de origem paramilitar lutam por rotas de exportação de cocaína, mineração ilegal e extorsão na Colômbia, que atravessa a pior onda de violência desde o desarmamento das Farc. A
A Venezuela rompeu relações com a Colômbia em fevereiro de 2019, quando o presidente colombiano Iván Duque reconheceu o líder oposicionista Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Nesta quarta-feira, em meio à tensão, depois que foi anunciado um comando de elite para combater grupos insurgentes que, segundo o presidente Iván Duque, se refugiam na Venezuela, o presidente venezuelano respondeu. Nicolás Maduro ordenou às Forças Armadas que limpassem os canos dos fuzis. Eu lhe he dicho à Força Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente. Disse às Forças Armadas Nacionais Bolivarianas para responder com força às declarações imprudentes de Iván Duque sobre a Venezuela, que contestem as palavras e limpem os canos de nossos fuzis para respondê-lo como temos que respondê-lo. As declarações de Maduro seguem um anúncio de um comando de elite que vai ser lançado em 26 de fevereiro e deve entrar em operação plena em maio. O objetivo do grupo é combater guerrilheiros dissidentes das Farc, rebeldes do Exército de Libertação Nacional e narcotraficantes. Durante a entrevista coletiva com jornalistas internacionais, o presidente chavista disse que as denúncias sobre a presença de superversivos são uma repetição que busca desviar a atenção dos graves problemas colombianos. Em Cuba, os turistas deixaram o Vale de Vinhales, patrimônio natural da humanidade, por causa da pandemia. E os moradores, sem sua principal fonte de renda, precisaram se reinventar. Ao pé das belas formações rochosas de Vinhales, restaurantes e hotéis estão vazios. A prosperidade deste povoado cubano parou com a Covid-19. Obrigando muitos a deixarem seus empregos no turismo para voltar a trabalhar na terra. Os últimos turistas partiram com pressa no início da pandemia para retornar a seus países antes do fechamento das fronteiras por causa da rápida disseminação do coronavírus. Mais de 80% da população de Vinhales trabalha direta ou indiretamente com turismo. Por isso, precisamos voltar a cultivar a terra. A indústria do turismo era o motor econômico da ilha e, em 2019, gerou receita de mais de 2,5 bilhões de dólares. Vinhales começou a mudar sua vocação agrícola há mais de uma década. A localidade se beneficiou da autorização para abrir empresas privadas e depois do boom de visitantes gerados pelo restabelecimento das relações entre Cuba e os Estados Unidos em 2015. Mas a bonança durou pouco. Durante o governo de Donald Trump, o embargo dos Estados Unidos contra a ilha foi endurecido como poucas vezes em 60 anos. E os visitantes começaram a ficar mais raros. O turismo caiu de 4 milhões e 300 mil visitantes em 2019 para pouco mais de 1 milhão em 2020. A pandemia piorou a situação. Apesar de Cuba ser um dos países menos afetados da região, com 40 mil infecções e 276 mortes. E mesmo com a pandemia, o mercado imobiliário de Hong Kong segue em alta. Aliás, a venda de um apartamento na cidade bateu um novo recorde, valor estimado em R$1,9 milhão o metro quadrado. O comprador pagou 300 milhões de reais, 56 milhões de dólares, por um duplex de 5 quartos de 313 metros quadrados no número 21 da Burrett Road, no Upper Mid Levels. O preço superou um recorde estabelecido em 2017. Hong Kong costuma bater frequentemente recordes mundiais, tanto em preço quanto em moradias apertadas. Atingida por meses de protesto em 2019, a economia da cidade afundou ainda mais em 2020, devido à pandemia de Covid-19 e ao fechamento das fronteiras. O PIB da região semi-autônoma chinesa registrou contração de 6,1% em 2020, provocando uma taxa de desemprego de 6,6%, o mais alto índice dos últimos 16 anos. Hong Kong é uma cidade de surpreendentes contrastes. Uma concentração extravagante de carros de luxo esbarra nas ruas com idosos pobres que recolhem pedaços de papelão em carrinhos para reciclagem. Esta última transação imobiliária histórica confirma que os bilionários de Hong Kong não estão sofrendo com a crise.
E agora uma notícia da medicina que traz esperança para pacientes que travam uma batalha contra o câncer. Acompanhe. O novo sistema de alta precisão e rapidez é baseado em raios laser, que conseguem eliminar células cancerígenas, garantindo que os tecidos saudáveis ao redor continuem intactos. A equipe da Universidade de Heriot-Watt já conseguiu sucesso em um tratamento, mas espera ampliar os estudos. Os pesquisadores já receberam 1.200.000 euros para atender outros casos. A explicação para os bons resultados é que os pulsos liberados pelo laser são muito curtos, o que não permite que o calor queime o tecido que está ao redor da área tratada, o que até hoje não havia acontecido. Agora, a equipe dará o próximo passo, incluindo na pesquisa um dispositivo feito de fibra óptica, com capacidade de tratar células 3 vezes menores do que aquelas atingidas pelo laser. E depois os pesquisadores vão iniciar o processo de fabricação para distribuir os dispositivos. O tempo médio para tudo isso acontecer é de 3 anos. As baguetes francesas estão concorrendo à lista de patrimônio da Unesco neste ano, competindo com os telhados de zinco e um festival de vinho. Padeiros parisienses, carpinteiros de zinco e ornamentais estão cruzando os dedos, porque é o know-how desses artesãos que, na verdade, estão na disputa. Apesar do Builder Bois ser também um candidato, a partida deve ser disputada entre esses 2 símbolos, a baguete ou os telhados de zinco da capital. Roselyne Bachelot, ministra da Cultura da França, é quem vai decidir quem vai representar o país na disputa pelo prestigioso selo internacional. Depois da decisão, quem bate o martelo é o presidente Emmanuel Macron. O escolhido será então apresentado à comissão da Unesco para sua classificação no decorrer de 2022. Cerca de uma centena de processos são agraciados com o selo a cada ano. Mas afinal, qual emblema parisiense merece ser incluído no patrimônio cultural imaterial da Unesco em 2022? Essa edição termina aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Para rever alguma reportagem, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você.